Olá, retomando nossos estudos, certo? O Educativo Kids agora vai estar trazendo para vocês os vídeos através do YouTube e os nossos diálogos vão ser pelo WhatsApp e por demais aplicativos que forem estabelecidos, tá? Hoje, para o 9º ano, o que é que a gente tem com relação à continuidade do assunto, tá? Nós vamos da página 15 do módulo até a página 20, certo? Sendo que na página 17 e 18 e na página 20 tem 3 atividades para serem realizadas. Então, a gente vai tratar hoje sobre a tridimensionalidade. O que é isso? O que é a tridimensionalidade? Já está dizendo, 3 dimensões diferentes, né? Então, são 3 dimensões que possuem a altura, né? Largura e a profundidade. Então, ele traz 3 coisas que são justamente 3 símbolos, né? Um cone, uma esfera e um cilindro. Aí vamos pensar. Dentro disso, né, uma forma circular pode ser vários planos. Ele pode ter 2 dimensões, que é a altura e a largura, né? A altura, apesar de ser redondo, ele tem 2 dimensões, né? Essa distância, certo? A largura e o tamanho, né? A altura. Aí ele chega nos pintores, porque nós temos falado nos outros assuntos de pintores. Então, teve um pintor que ele se destacou, foram 2, mas ele se destacou com relação a trazer justamente isso, da tridimensionalidade dentro da pintura, que foi o Picasso, Pablo Picasso, certo? Pablo Picasso, ele começou seus trabalhos na área de arte aprendendo com seu pai, certo? Que era um pintor e que ensinou a técnica para ele. E ele gostava porque assim, ele se identificava e ele começou a criar muitas coisas. Veio do berço, né? Quando se fala do pai, foi o pai que incentivou. E teve um período da idade de Picasso que tem muitas obras dele que vai só em cores escuras, tons azuis, tons cinzas. Tem uma parte da obra de Picasso que fala mais ainda sobre temas relacionados à morte, foi porque ele perdeu um amigo e era um amigo muito próximo dele, então todas as obras de arte desse período dele foi justamente obras que retratavam o sentimento dele, como ele sentia aquilo, né? Os sentimentos dele, ele jogava para o trabalho dele em arte. Então, um dos artistas, né, que trouxe essa tridimensionalidade para o desenho foi Picasso. Eu vou mostrar, tem uma figura no livro e vou também postar ela também, tá? Depois em seguida. Então, assim, essa tridimensionalidade, ela foi absorvida pelo movimento chamado cubismo. Então, o cubismo, ele tinha isso, essa vertente de utilizar as dimensões, né? As 3 dimensões justamente para trazer no seu desenho essas figuras, né? Esses formatos. E aí, a gente também entra, né, em outras proporções, direções, e aí a gente vai entrar nas direções, tá? As direções, elas existem 3 dimensões de uma figura tridimensional, né? Que a gente já falou, da altura, da largura e da profundidade. Aí elas se identificam em direções vertical, né? Horizontal e transversal. Então, a verticalidade, certo? Aqui em pé, pensando aqui, ó, pensando assim, verticalidade, né? O vertical. Aí pensando no horizonte, nessa linha do infinito, né? A linha do infinito, a gente pode olhar assim por cima, então a gente vê essa linha do infinito. E na transversal, certo? Vamos dizer que do meu ombro, eu olhando do meu ombro para cá, eu tô vendo uma linha transversal. É como se na anatomia a gente tem alguns cortes anatômicos. Então, tem esse aqui, certo? Tem esse na fronte aqui
e tem cortando o corpo em transversais. Então, vamos pensar nessa transversal. Se eu olho, né, ou diagonal, também pode ser chamado diagonal, se eu olho para esse ponto aqui, é minha diagonal, tá? E aí no livro tem algumas imagens que vocês também vão estar me acompanhando, olhando esses planos, tá bom? E daí ele entra também das formas, dos formatos e das formas, né? Ele traz alguns desenhos especificamente trazendo isso, né? Como é o horizontal, né? O vertical e o transversal. E aí diz assim: uma das formas tridimensional pode ser constituída de múltiplos formatos, dimensionais, bidimensionais, como um quadrado, que é o quadrado, ele tem, as medidas são iguais, certo? As medidas do quadrado são iguais, mas que ele tem duas dimensões, né? Um triângulo ou um círculo, duas dimensões também. Portanto, formato, por exemplo, e aí ele dá essas dimensões do que eu estou te falando. E assim, aí vem as séries de planos, né? Como é feito esses planos, como é considerado, né? E aí a gente também, o livro também traz algumas figuras, tá? Não dá para colocar todas as figuras no vídeo, para ele não se estender, mas vamos lá. Ele tem algumas figuras, né? Para construir as formas. Então ele pega uma folha, né? Ele pega uma folha, ele divide em duas, né? Ele pega essa folha também, divide a metade, certo? E ele também pega essa mesma folha e mostra ela indo para regiões da transversalidade, ó. Assim, como se tivesse uma ponta aqui e outra aqui, fazendo essa rotação, tá? Aí vai vir uma atividade que eu quero que vocês façam, da página 17, tá? Para poder... Tanto para a gente agilizar, dá para fazer com material simples que vocês têm em casa, então não precisa nem me dar uma desculpa, hein? Vamos fazer os trabalhos. Então, aí ele entra, né, na página 18, no hiperrealismo. O que é o hiperrealismo? É aquilo que tem a realidade, certo? E ele tem, além da realidade, ele é exacerbado. Por exemplo, tem coisas, vamos dizer, tem jogos de videogame hoje, certo? Que eles são hiperrealistas. Você confunde, às vezes você pensa que é verdadeiramente uma pessoa, mas não é. É um desenho, né? É um desenho. Só que ele é tão realista que você consegue, às vezes você não, na verdade, você às vezes não consegue identificar se é realmente uma pessoa interpretando ou se é um desenho, de tão realista que é. Aí ele traz o seguinte no livro, né? O hiperrealismo surgiu no final da década de 1960, certo? E ela se caracteriza principalmente por isso, pela reprodução extremamente realista. O que eles fizeram com relação a esse hiperrealismo, né? Vocês têm que lembrar que década de 60 não tinha a tecnologia que tem hoje. A tecnologia que tem hoje é graças à movimentação dos anos e a construção de pessoas que foram criando, e um criava, o outro aproveitava a ideia e melhorava. E isso foi crescendo justamente para a gente chegar na tecnologia que a gente tem hoje. E aí no hiperrealismo ele traz uma pessoa, certo? A informação de uma pessoa que ele era um fotógrafo, né? E também era um desenhista. E ele conseguia trazer para os desenhos dele justamente isso, o hiperrealismo, tá? Aí, nesse hiperrealismo que ele realizava, né? O nome dele era Chuck Lorre, né? Ele tem vários fragmentos que nos deixam, assim, com uma interrogação se aquilo é realmente uma fotografia ou se aquilo é um desenho, né? Hoje a gente também consegue encontrar vários desenhos hiperrealistas, incluindo o que eu já falei, que é o que vocês hoje vivenciam muito, às vezes no desenho, filmes da Marvel, às vezes eles misturam o desenho com a figura da pessoa, né? E a gente às vezes não consegue identificar se aquilo ali foi um desenho ou se foi uma pessoa, tá? E aí tem também uma atividade. Aí, o nosso livro também traz um outro trabalho de arte, chamado
chamado tiques. Tem que falar rapidinho. Tiques. Então, aí ele fala, o que é esse tiques? É muito fácil. Às vezes parece um assunto difícil, mas não é. Eu vou trazer em linhas gerais e vou explicar para vocês. O termo tics é utilizado para designar mau gosto artístico a produções consideradas de qualidade inferior. Por que ele diz isso? Vamos dar um exemplo. Nós temos aqui no estado de Alagoas o artesanato. Por que o artesanato não é considerado uma obra de arte? Vou trazer para a realidade da gente. Porque ele é reproduzido, não é uma obra única. Então, por ele ser reproduzido em escalas, em grandes escalas, apesar de que o trabalho manual sempre vai ter alguma diferenciação, por quê? Porque é manual, então a gente também não consegue fazer idêntico ao outro, né? Então, ele também não tem o valor que seria uma obra de arte, obras únicas ou obras numeradas, porque existe numeração de obra também, certo? E aí, essa reprodução faz com que ela tenha um menor valor, né? E para a arte, ela não tem valor nenhum. E isso a gente vê em vários artistas. Por exemplo, tem artistas que produzem trabalhos só para essa alta reprodução. Vou dar um exemplo, tá? Ele tem valor de mercado, sim, como uma obra de arte, mas ele também tem uma parte da obra dele que ele também usa para isso, para um mercado popular. O que, assim, a gente tem visto muito o trabalho dele, né? Eita, poxa. Eu acho que eu falei numa outra aula, mas eu quero ver se vocês lembram, hein? A gente fez várias coisinhas que modificam o rosto, tem pessoas que botam ela de uma forma diferente. Quem é? Quem é que lembra? Mona Lisa. A Mona Lisa é uma obra de arte raríssima, caríssima, mas começaram a fazer cópias delas de várias formas diferentes. Existem camisetas com o desenho da Mona Lisa, existem várias coisas, vários trabalhos, existe copo, existem várias coisas que foram fazendo na produção industrial com a obra da Mona Lisa, né? E aí, isso perde um valor, né? A obra é única, mas por se tornar uma obra tão popularizada, né? A figura da obra, isso fez com que também ela ganhasse um tom, né? Ou vamos dizer, uma cara de popularidade, né? A obra se tornou popular, apesar de que a obra única ela não é, né? E aí, aqui no Brasil, a gente tem, como eu dei o exemplo, isso do artesanato, né? Por isso o artesanato ele não é considerado arte. Apesar de se fosse feita uma peça única, ele seria arte, mas como ele foi transformado, né, em produção em grandes escalas, ele perde esse valor de arte, né? Como uma obra de arte. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês vejam, né, o trabalho que tem para fazer e eu vou estar aguardando pelo grupo, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta, faz lá e a gente vai conversando e dialogando. Botei já também o material no grupo, tá? Um beijo, até a próxima.